Sejam todos muito bem-vindos ao novo episódio do Zcast. Hoje eu e a Lígia vamos fazer um grande bate-bola entre o zumbido e as festas que existem aí ao longo do ano. E a gente vai começar com qual, Lígia? É isso, eu acho que, esse assunto, né, sempre que vem festas, principalmente as grandes festas aí que nós temos, as comemorações, muita coisa acontece diferente, alguns pacientes têm dúvida ou não só têm dúvida, mas chegam com uma queixa relacionada a algum acontecimento. Então vamos pensar no nosso calendário e no calendário, festivo nacional, começando aí pelo réveillon. Réveillon, Sandrinha, o que que o réveillon pode ter a ver com o zumbido? O que que isso tem, por que que é importante, por que que a gente pode falar disso? Assim, o réveillon pode, como tudo no zumbido, tem coisa que melhora e tem coisa que ajuda, né. No réveillon tem alguns, vamos dizer, tem talvez alguns gatilhos ali que possam piorar, né. Tem os barulhos dos fogos, pessoas da família que a gente talvez não se dê muito bem, que faz tempo que a gente não encontra e que, né, no que a gente se encontra pode se lembrar de coisas aí antigas e ficar meio amargurado ali naqueles naqueles momentos familiares. Tem algumas sensações que o paciente percebem de quando come ou quando bebe alguma coisa, né, talvez piore o zumbido, né, então isso tudo pode acontecer, né. E o É, oposto também, né, encontros com pessoas que, né, que faz tempo que não vê, da família ou com a sua própria com as pessoas que você vê sempre, que daí tá tudo certo e tá tudo tranquilo, né. Ou as pessoas que pouco faz se bebe ou não bebe, qualquer coisa que seja e tá aí, tá tanto faz, o zumbido tá do mesmo jeito e daí ou até melhora muitas vezes, né. Mas o ruído a gente não tem como tirar, então o ruído, barulho alto ali de fogos e principalmente se estiver muito perto ali, então isso aí sempre vai ser e tem que ter muito cuidado, né. é. Não sei se Fora você tem alguma. réveillon tem a questão do horário também de dormir, sono, que fica Isso. todo bagunçado, pode ser tranquilo, porque a pessoa vai estar ali muitas vezes de férias, então ela pode, acabar se reorganizando, mas sair da rotina com sono, assim como alimentação também, são questões que podem dar uma mexida aí com o zumbido, né. Agora vamos para o carnaval. O que que tem no carnaval? Fala aí pra mim. Carnaval, barulho não precisa nem dizer, né, dependendo se para quem curte o carnaval, né, brasileiro, né, bem festivo, barulho é algo que a gente tem que cuidar, não só pensando em quem já tem o zumbido, na piora do sintoma, mas pensando aí em proteção mesmo auditiva, né, saúde auditiva. Então isso é importante a gente sempre alertar. E aí acaba sendo esse o fator de piora. Além de que o carnaval, para quem curte a festa do carnaval, são dias seguidos de festa, falta de rotina, tanto de alimentação como de sono, como dessa exposição que vai sendo É. exagerada, né. A pessoa que está ali gosta de ficar perto do palco ou do trio elétrico ou da ou na avenida ali, é bateria, tudo em carnaval. Por outro lado, tem uma questão que é um momento de prazer, e pode até compensar, né, se a gente não chegar a ter uma lesão por uma questão orgânica importante, você está ali curtindo, relaxando, um momento de lazer, isso é outro lado, né, da história, né, toda história tem 2 lados, né? A história do zumbi tem muitos lados, muito mais do que 2, né, vários fatores que influenciam. Então, às vezes, para algumas pessoas, no carnaval eu fui curtir na praia e lá eu fico relaxado, tô bem, então foi muito melhor, tô com meus amigos, o barulho aqui, a música me faz esquecer o zumbido, então pode, né, pode acontecer, mas a gente tem que tomar uns cuidados básicos. É. Entre carnaval e réveillon, acho que carnaval é mais, de risco, né, no sentido de, né, de dar uma pioradinha ali no zumbido, né, porque daí tem Réveillon é ruim muito. quando o réveillon é ruim quando tem um acidente, né, ou a pessoa que gosta ali, que faz a festa em casa e gosta de soltar os fogos ali, aí aquele barulho Sim. da pessoa muito próxima, mas quando a gente faz grandes festas, por mais, né, que o barulho é alto, mas não tá tão próximo e não é tanto tempo, né, carnaval é para É, quem e quem curte. gosta de carnaval, seja lá para onde for, dessas grandes festas, né, dessas grandes cidades aí que tem esses carnavais muito grandes, né, e ali não tem jeito, ali é barulho na certa, né. É, muito tempo, muitas horas, muitos dias, né, Pois associado é, a uma outros sequência. fatores que também são agressores à orelha interna, aí vem álcool, vem açúcar, né, então é um monte de agressão, E a gente tem que tomar sem cuidado. dormir direito, né, quem curte bem mesmo, dorme muito pouco, né, nesses dias, né. E agora vamos para a Páscoa. O que que tem na Eita, Páscoa?
Páscoa. que pode aí Páscoa é o combinado completo, né, principalmente das pessoas que têm alguma queixa vestibular que junto também, né. Então é é, o paciente que daí muitas vezes ele piora ali não só do zumbido, mas ele pode ter ali também momentos de crise de tontura e tudo mais, né. pelos Entre os grandes, né, criadores aí do chocolate, né, eles terminam a gente sabe que ele é um excitante cerebral, né, mas eu sempre gosto de olhar, na verdade, para esses alimentos de uma forma geral, e aqui falando do chocolate, como inflamatórios, né, quando a gente olha aí nesse esse risco de inflamar ou neuroinflamar o indivíduo, né, aquela sempre orientação de que coma com moderação, né, então não enfia o pé na jaca aí na Páscoa para evitar esse consumo excessivo aí, aumentar a glicose e tudo mais, né. Então é um isso, problema. Agora, ao mesmo tempo, também é isso, tem pessoas, que se deliciam, como é, ele oram, até, relaxa também e gosta, né. Lembrei de um paciente agora que falava para mim: "Tire tudo de mim, doutora, só não tire o chocolate". Porque daí era um momento de grande relaxamento e prazer dele mesmo, né, e ele comia aquelas barras, sabe, tem umas barras grandes, assim, e ele comia a barra inteira, e daí ele falava: "Tire tudo de mim, só não tire o chocolate". pois Mas é um problema, né. eu não gosto de colocar, assim, né, os alimentos e as situações como vilões. E o É. chocolate é isso, é uma delícia, é um prazer, mas a moderação, né, assim, quando consumido de forma, exagerada, tanto para aqueles chocolatras que comem sempre, né, então tem sempre isso é um problema, não adianta a gente querer dizer que não é, a gente tem que criar recurso, estratégia para deixar de consumir com tanta frequência e quanta intensidade. E na Páscoa tem gente que fica o ano inteiro comendo super pouco e na Páscoa vai comer um pouquinho mais, não vejo mal nisso. Por outro lado, às vezes a pessoa na Páscoa, né, entrou dentro do ovo e não saiu mais. Então eu acho que evitar esses exageros e aproveitando essa oportunidade para fazer para a gente, trazer, né, essas orientações. Eu vejo, assim, tem um perfil de paciente que quando a gente fala que tem relação, toma até um susto, fala: "O quê? Nossa, chocolate, é mesmo?" E outros que vêm assim: "Nunca mais comi, tem 5 meses que eu não como nada e não melhorei", assim, tudo que ouviu falar que não pode então não é que é Isso. proibido, o que a gente não quer é que a pessoa, né, exagere, porque realmente tem um componente alguns componentes aí, né, principalmente no chocolate, que tem esse potencial de influenciar negativamente, porque causam aí, né, agressão, tanto da parte metabólica, né, então o açúcar por si, né, ele tem feito que não é interessante, né, para a orelha interna como um todo, então para os sintomas, tanto o zumbido como para quem tem tontura, mas também o chocolate tem xantina, né, Isso. semelhante à cafeína, que a gente sabe que é estimulante, excitante e que também pode dar uma exacerbada, né, nesses sintomas. Então é preciso olhar Mas com eu carinho concordo e com você, né. proibir. Eu também não faço lista de não coma tal coisa, sabe. Se o paciente percebe, né, acho que falando da Páscoa especificamente é isso, é sempre a orientação para não cair, não mergulhar no ovo como você falou, né. E já é sempre caso a caso, né, a gente sempre individualizando para ver o efeito de cada, né, produto, né, desse no paciente, né, sempre vai ser individualizado. Festa junina ou São João, e aí? Hum. Mudei. Vixe, aí eu vou quase colocar dependendo, né, porque daí, depende da idade, crianças ali que estão ali pode ser o grande risco do início do problema, né, muitas vezes, né. Se a gente olhar nessa perspectiva de crianças que estão ali loucamente querendo soltar ali os rojões e como você chama até? É biriba, estalo, tem vários nomes, é É biriba, que estalo, traque de massa. É, tem vários nomes, aquele bem pequenininho lá que daí as crianças não param de eu não sei a é, intensidade, mas às vezes é ambiente fechado, né, às vezes festa é, fechado, um monte de criança, mas geralmente espaço aberto, assim, eu não vejo muito esse problemas. não tem problema, o problema são os mais potentes, né. E os acidentes, né, porque daí, às vezes eles estouram antes da hora, e Sim, daí é um grande problema, assim, não só o cuidado que tem que ter com o zumbido futuro que pode ter ou imediato por conta de uma perda auditiva aguda, né, e a própria perda da audição que pode acontecer, né.
Acho que o grande cuidado aí na festa junina termina sendo com os acidentes e a potência desses rojões, né, desses fogos, né, como chama, né, então tem que ter muito cuidado, né. É, aí semelhante, a gente falou sobre o réveillon, né. E fora isso, a É, questão da alimentação também, que delícia, né, festa junina, já é tudo de bom. É, melhor da canjica, vida, que melhora a vida. melhor da vida. E álcool também, né, bebida alcoólicas, né, todas as festas aí que a gente É, tem os vinho quente, né, tem as bebidas que são típicas da festa, né. é. Mas acho que é mais a comida, mas o risco maior mesmo termina sendo, né, nos fogos, principalmente quando de forma acidental, né, daí você tem que ter um cuidado absurdo mesmo. É, e as festas, né, as cidades onde tem grandes festas de São João, que tem muito show, aí volta também na história semelhante ao carna Também. pegar São É, cidades do Nordeste é uma festa que é tem. quase que um outro carnaval, então a gente volta É, para a história ali do ruído intenso, muita é. exposição, ruído muito intenso, muitas horas de exposição, que são os fatores que elevam aí o risco pra gente ter lesão auditiva mesmo e consequentemente zumbido ou piora do zumbido. Então vamos curtir com cuidado. É, exatamente. Depois do São João eu acho que é Natal, né, mais importante, e aí? Natal, pois é, nossa, quase ficou sem Natal. É, Natal também é Não estava esquecido, tinha esquecido mais ou menos do Natal, meu Deus, é Natal. Nossa, Natal eu vou dizer, teve uma certa vez que eu ouvi de um psiquiatra que Natal porque, assim, Natal, dependendo da nossa época da vida, Natal quando a gente é criança, que tem Papai Noel para chegar e dar presente, é uma grande alegria, né. E à medida que as pessoas vão envelhecendo, o Natal vai mudando de significado. Então eu acho que Natal, eu acho que a grande associação aí de melhor ou pior do zumbido vai depender em que época da vida a pessoa tá e o que que qual é o significado do Natal para aquela pessoa. Que daí influência isso emocional. tudo pode que daí tem muita questão emocional, porque daí a gente entende o Natal como uma festa familiar, né, uma festa de família, né, então, ela é muito carregada de muita emoção, né, só que essa emoção muda aí a depender da época da vida da pessoa. E daí Principal isso tudo dependendo dos zumbidos, né, de como a pessoa está, daí isso tudo pode repercutir aí de uma certa forma no zumbido, né. é muito presenças e ausências que marcam É, uma pessoa que viaja para encontrar com a família no Natal ou uma pessoa que está passando pela primeira vez o Natal sem alguém, né, algum familiar. sim. Então, assim, e, enfim, mesmo quando não tem essas fortes, né, mudanças de presenças e ausências, é um momento ali de, né, de familiar, de emoção, costuma ser. É muita emoção, Natal E é muita e Natal é muita emoção. junta comida e bebida, Natal é comilão, Tem, a comelância é grande, né. né, e às vezes conflitos, às vezes tá tudo bem, ainda vem um conflito, é Natal, família junta, É, comida e bebida, às vezes vem conflitos, emoções é. flor da pele, então isso também pode Ou influenciar. então ganhar um presente o amigo secreto que não gostou, aí a pessoa fica triste. O presente ou deu bom e ganhou presente ruim. Isso tudo que situação, né. É, legal, acaba que brincadeira aqui, né, eu acho que esse episódio aqui de forma descontraída e brincando aí sobre essas situações, mas que são situações da nossa vida real, né, eu acho que isso, permitiu aí a gente trazer, conversar um pouquinho sobre essas mudanças e que acontecem, às vezes, em menor escala, no nosso dia a dia, né, a gente usou aqui as festas para servirem de grandes exemplos, mas é isso, eu brinco, né, com os pacientes, brinco não, explicando mesmo, eu falo que o nosso quando o paciente fala: "Ai, mas eu estava bem e variou, mudou, aumentou", ou o paciente fala assim: "Nossa, ontem eu estava feliz porque o zumbido diminuiu, eu quase desmarquei a consulta, mas aí ele voltou". E aí essas associações eu falo: "Gente, é a vida acontecendo, o seu corpo vivo funcionando, essa dinâmica existe e o zumbido ele acaba podendo também ter, sofrer influência desse dinamismo da nossa vida, da nossa saúde, dos nossos comportamentos, né, e faz parte Exatamente. do tratamento a gente orientar, mas faz parte também do entendimento, a gente entender essas possibilidades e acolher em algum momentos que puder evitar alguma coisa ou não, ou simplesmente acolher o que tem acontecido de melhor de piora, e ir atrás do que puder fazer para retornar ao estágio que estava, né. Eu acho que entendimento, clareza, leveza,
né, É, e é tudo isso aí. o É, agora conhecimento. assim, isso que você falou, foi de uma forma descontraída que o episódio, mas claro, né, então assim, passado o momento ali do envolvimento da festa, o que acontecer com seu zumbido, se tiver melhorado, claro que é isso que, né, sempre o paciente vai querer, mas se por acaso ele piorou, né, ou se ele apareceu, né, depois de um momento festivo, né, aí não tenha dúvida nenhuma, otorrino, procurar o otorrino da sua confiança, né, ou se não tem um da confiança que, né, algum que seja recomendado ou algo desse tipo, para daí começar toda a parte investigativa, auditiva principalmente, né, e ver que zumbido que é esse aí, né. Sim, sim, perfeito, tá vendo, porque eu estava aqui o tempo inteiro, né, enquanto a gente falava, eu estou aqui pensando no paciente que já tem zumbido, pensando nas variações, mas tem razão, né, uma situação dessa, veio o zumbido, surgiu um zumbido que não existia. Gente, zumbido, a princípio, é a audição que está envolvida, então a gente tem que investigar, além do desconforto que pode ter ou não, investigar, né, algo que pode ter acontecido, isso é pra gente aqui é uma urgência, né. Não engravidar de Exatamente, mas a gente está falando aqui né, dos nossos sentidos e o que é nosso a gente quer preservar. Então, exatamente. procurar um otorrino. Muito É, bem, muito bom. foi ótimo. Exatamente, excelente aí. Esse é quase uma pílula, é um episódio mais curto aí, mas ele é, né, uma passada rápida em todos os momentos de festa aí, né, que a gente vai se deparar aí ao longo dos nossos anos, e daí fica aqui sempre o nosso recado. E não esquecer, né, Lígia, que o pessoal se inscreva aí no canal do YouTube, acompanhe a gente lá no Instagram, no Tudo Sobre Zumbido, que a gente tá sempre na área. Isso mesmo. E ó, boas festas, quando chegar qualquer uma delas, curta. Tudo que a gente trouxe aqui foram dicas, alguns alertas, mas o que a gente quer é que todo mundo seja feliz e que aproveite da melhor forma, com responsabilidade. Isso, com amigos, com família, né.